Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Diário do Rio de Cultura. Hoje a gente vai receber o Antônio Mariano, que vai falar sobre o G20 e a importância do G20 para o Rio de Janeiro. Mariano, tá pronto? Ah, sigam a gente no Instagram, no @Diário do Rio de Cultura. E não esqueçam de assinar o nosso livro de ouro, por favor, tá? Obrigada. Bom, boa noite a todos. Como a Ivana bem apresentou, sou Antônio Mariano, coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura aqui da cidade do Rio. Queria agradecer ao Diário do Rio, ao Centro de Cultura Diário do Rio, por esse convite de falar sobre esse evento tão grande, tão importante que é a cidade do Rio de Janeiro, que vai acontecer nas próximas semanas aqui. Bom, o G20 ele é uma grande caixa de Pandora, na verdade. O G20 ainda rola um grande desconhecimento sobre o que é o G20, o que significa esse G, seus grupos de engajamento, o que é discutido, por que vem tanta gente do mundo inteiro, enfim. Para começar, o G20 é um fórum de discussão que reúne hoje as 20 maiores economias do mundo. Ser um fórum de discussão significa que ele não é uma ONU, por exemplo, ele não é um organismo, ele não é uma instituição, ele é um fórum de debate onde os países se reúnem para discutir temas de relevância global. Ele não é uma ONU, ele não é uma instituição porque ele não tem um secretariado, ele não tem uma sede, ele não tem funcionários, ele é isso, ele é todo ano a presidência do G20 muda de país para país, esse ano está conosco, está com o Brasil, e o país responsável, o país presidente pela discussão nesse ano, fica responsável por organizar todos esses debates. Tá? A presidência, como eu falei, é anual e ela muda sempre no dia 1º de dezembro. Tá? O fórum, o encontro de líderes, o summit dos líderes, costuma ser nesse mês de novembro, que é o ponto alto das discussões, é quando finalmente todas as discussões que ocorrem ao longo de um ano desaguam num comunicado final, que é assinado pelos líderes, pelos chefes de estados, e logo no dia 1º de dezembro, pouco depois do encontro dos chefes de estados, muda a presidência. A próxima presidência, por exemplo, será da África do Sul. No ano passado foi da Índia. Depois da África do Sul será dos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos ainda não está definido. Mas é isso, todo ano, desde 1999, desde 2000, essa presidência vai mudando. E é a primeira vez que o Brasil recebe a presidência pro tempore do G20. Por isso que é a primeira vez na história que a gente recebe uma cúpula de líderes do G20 no Brasil. Pois bem, o G20 ele é muito flexível, digamos assim, né? Por ele não ter um secretariado, por ele não ter uma sede, por ele ser um fórum onde as decisões ficam a cargo do país que define a sua presidência, cada país pode escolher os temas de debate daquele ano. Esse ano, na presidência brasileira, são 3 temas. O primeiro é o combate à fome e à pobreza, o segundo são as questões climáticas, né, sustentabilidade, e o terceiro é a reforma dos organismos multilaterais. Tá? A governança desses organismos. E aí os organismos são, sim, de fato, aquelas instituições que já estamos muito acostumados a ouvir, como OMS, OMC, a própria ONU, Conselho de Segurança e por aí vai. Isso para nós é importante, para a presidência brasileira é importante, por algumas razões. Combate à fome e à pobreza é uma bandeira histórica do presidente Lula desde o primeiro ano do seu primeiro mandato. Questões climáticas, resiliência urbana, sustentabilidade, é o tema cada vez mais em voga que não dá para deixar de falar, ainda mais num fórum desse. E a reforma de organismos multilaterais para o Brasil é importante porque ele precisa estar cada vez mais presente, com cada vez mais força dentro dessas instituições, que muitas delas ainda são muito arraigadas pelos países do chamado Norte Global. Então, o Conselho de Segurança, por exemplo, que é o principal organismo de veto, de decisões do sistema ONU. A gente tem apenas 5 países e o Brasil, historicamente, assim como outros países, também pleiteiam entrar no Conselho de Segurança, e isso faz parte desse grande pacote chamado de reforma da governança dessas instituições multilaterais. Mas não só esses temas, mas também bancos multilaterais, bancos de desenvolvimento. A gente tem N bancos com esse perfil pelo mundo, como
a CAF, o BID, o Banco dos BRICS e por aí vai. Tudo isso faz parte dessa grande reforma que o Brasil pleiteia. Dentro disso tudo, como é que o G20 ele se organiza ao longo de um ano? Porque a gente vê o Rio de Janeiro todo plotado pela cidade, todo envelopado de Rio, capital do G20, mas o que isso quer dizer para o Rio de Janeiro, né? A gente vai receber agora nos próximos dias 18 e 19 de novembro, como eu disse, esses 20 líderes das principais economias do mundo, que na verdade não são 20. Esse ano, de 2024, na presidência brasileira, a União Africana, que é a União Europeia da África, entra oficialmente dentro do G20 e passa a se tornar as 21 maiores economias. O nome continua G20, né? Acho que não vão mudar, mas hoje são oficialmente 21, e cada país que cedia a presidência naquele ano tem o direito de convidar outros países para participarem do fórum naquele ano que ele preside. Então esse ano nós vamos receber 40 chefes de Estado. São 21 oficialmente, mais 19 outros países convidados pela presidência brasileira. Eu não vou lembrar de todos agora de cabeça, mas a gente tem, por exemplo, Vietnã, Angola, Portugal, Espanha, Chile, Uruguai, Paraguai, enfim, tem esses países que estão sendo convidados pelo presidente Lula, pelo Itamaraty, pela presidência brasileira a participarem desse fórum de discussões agora no ano 2024. Se eles vão se manter no ano que vem na África do Sul, vai depender do querer da África do Sul de que esses países participem. Espanha, por exemplo, é um país que sempre é convidado. Apesar dele não ser parte oficialmente do G20, todo ano a Espanha é convidada, por exemplo. Então é quase como se fosse um G22 agora com a União Africana, já que a Espanha sempre faz parte, mas ela oficialmente não faz. Para além disso, a gente tem os grupos de engajamento, que esses sim são o grande recheio do G20. É isso que permeia todas as discussões ao longo de um ano, é isso que vai levar às discussões finais dos chefes de Estado, agora que vai acontecer nas próximas semanas aqui no Rio. Mais precisamente no MAN, aqui do lado. Os grupos de engajamento, não sei se vocês já viram, são uma grande sopa de letrinhas. A gente começou com 13 grupos de engajamento, hoje a gente já está batendo quase 20 grupos de engajamento esse ano. Eles também não são fixos, ou seja, se o próximo país sede não tiver interesse em ter tal grupo de engajamento, ele não é obrigado a ter, mas a grande maioria tem. Então, a grande maioria é perene e faz parte de todos os anos do G20. E aí o B20, o C20, o T, o P, o Y, o W, o L, o SAI, o U, o O, e tudo isso significa uma palavra, todas essas letras significam alguma coisa, quer dizer, grupos de discussão de jovens, de mulheres, de trabalhadores, da sociedade civil, de business, ou seja, das empresas, dos think tanks, e o U, que é esse pin que eu estou carregando aqui, é o de Urban, que é o grupo de engajamento das cidades, são as cidades do G20. E esse ano o Rio de Janeiro co-preside o U20 junto com São Paulo, e nós vamos fazer a cúpula do U20 às vésperas do encontro de líderes de 14 a 17. Ou seja, nós vamos receber mais de 60 prefeitos do mundo inteiro, de todos esses países, aqui no Rio de Janeiro, no Armazém Utopia, entre os dias 14 e 17, e nos dias 18 e 19 vêm os presidentes desses países. Os grupos de engajamento eles se encontram ao longo de todo esse ano em diversas reuniões. São a cúpula midterm, que é o que eles chamam, a gente costuma chamar de midterm, no meio do ano. Depois tem a cúpula final. Depois nós temos os grupos de discussões, as forças-tarefas. Existem várias nuances dentro dos grupos de engajamento que vão auxiliando nessas discussões ao longo do ano. Cada grupo de engajamento também pode escolher as suas próprias pautas de discussão. O U20, por exemplo, que é o nosso, o que o Rio de Janeiro está presidindo esse ano, nós decidimos por copiar as 3 pautas da presidência brasileira, combate à fome e à pobreza, questões climáticas e reforma das instituições multilaterais, à nossa realidade das cidades. O que isso quer dizer? Combate à fome e à pobreza é universal, questões climáticas é a adaptação das cidades e resiliência urbana a todas essas questões que a gente vê. Então, por exemplo, construir piscinões na Praça da Bandeira. E isso é um projeto de resiliência e adaptação da cidade a questões climáticas. E o terceiro, que é a reforma dos organismos,
para nós, cidades, é o acesso ao financiamento das cidades, ao dinheiro que esses bancos podem nos emprestar, podem nos dar, justamente para tirar esses papéis, esses projetos dos papéis da mesa da gestão pública. Então, a gente sabe que cidades grandes do mundo, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio, Berlim e por aí vai, essas cidades, se elas não têm orçamento próprio para lidar com essas obras, elas pelo menos têm mais facilidade em aceder a esses bancos para conseguir dinheiro e tirar esses projetos do papel. Só que outras cidades médias e pequenas, a grande maioria das cidades, por exemplo, não tem essa facilidade para pegar esse dinheiro e adaptar as suas cidades a projetos de questões climáticas e, enfim, combater a fome e a pobreza. Então, nós grandes cidades, colocamos o peso que nós temos dentro desse cenário global de discussão a favor dessas outras cidades que não têm advocacy para conseguir esse dinheiro. E tudo isso, no final das contas, vira um documento final chamado communiqué. É uma palavra em francês, que é largamente utilizada. Esse communiqué, esse documento final, ele é amplamente discutido entre todos os atores presentes naquele grupo de engajamento. No caso do U20, é esse aqui, são 38 cidades permanentes, mais 10 cidades observadoras e mais quantas cidades nós quisermos que são convidadas a participar do processo. Então, hoje, a gente tem mais de 100 cidades no mundo inteiro participando de todo esse processo de construção desse comuniqué final. E são cidades, enfim, que vão daqui do estado do Rio de Janeiro a todas as capitais do Brasil, a cidades latino-americanas, Moscou, Pequim, Tóquio, Riad, na Arábia Saudita, quase 10 cidades nos Estados Unidos, N cidades na Europa, incontáveis cidades africanas, todas elas participando o ano inteiro, desde março, da construção desse comuniqué. Isso é são N rodadas de discussão, mas que no final das contas os prefeitos assinam. Hoje, por exemplo, dia 30 de outubro, está no momento de assinatura. A gente tem mais uma semana onde essas cidades se manifestam e falam assim, eu assino ou eu não quero assinar. Existem algumas cidades que, por exemplo, não concordam com o conteúdo do comunicado final e se abstêm. E elas têm todo o seu direito, é normal, isso acontece, e elas acabam não assinando. E esse documento será entregue, então, aos chefes de Estado. Nós escolhemos essa data de 14 a 17 de novembro justamente por causa disso. Mas, no final das contas, qual é a relevância desses grupos de engajamento e do G20 no mundo inteiro? O G20, apesar de serem 20 países, e nós temos cerca de 200 países no mundo, ou cerca só 10%, arredondando aí, dos países representados nesse grande grupo de discussão, ele representa mais de 85% da população mundial, quase 100% das patentes que são criadas e registradas no mundo inteiro, mais de 3/4 do PIB mundial. Enfim, só as cidades do G20, essas grandes cidades, consomem também mais de 3/4 da energia elétrica produzida no mundo. Isso mostra o peso do que é o G20 no mundo hoje. Esse mostra o peso do que são esses 21 líderes sentando ao torno de uma mesa e buscando um consenso para os temas que estão sendo colocados em voga, em pauta para discussão. E todos esses grupos de engajamento, eles nascem a partir de uma história que é justamente a história da criação do G20. O G20, criado em 1999, ele é criado a partir de um grupo de ministros de Fazenda e de Economia desses 20 países, para dar uma resposta a toda a crise econômica global que aconteceu no final dos anos 90. Em 2008, quase 10 anos depois, a partir de outra nova crise global, esse grupo se expande e deixa de ser apenas uma reunião dos ministros de Fazenda e passa a ser também uma reunião dos chefes de Estado para buscar, então, maneiras mais globais de enfrentar essas crises econômicas. Ao longo desses anos, essa é a trilha de finanças. Fica criada, então, a trilha de finanças, que nós chamamos dentro do G20, que são as reuniões ministeriais
dos ministros de Fazenda, dos ministros de Economia do mundo, dessas 20 economias. A partir disso, dada a complexidade e termos novos assuntos sendo debatidos no mundo inteiro, criam-se, então, os grupos de engajamentos e uma nova trilha, que é a trilha dos Sherpas. Os Sherpas são os negociadores chefes dos chefes de Estado. Ele começa como o negociador do chefe de Estado. O Sherpa, essa palavra Sherpa, ela advém daquele rapaz que leva a mochila no alto do Everest, no Nepal, né, para os montanhistas, para os escaladores. Ele é o cara que vai subindo até o topo da montanha, ele que vai abrindo o caminho para que as pessoas possam subir e seguir o caminho atrás. Então esse é o Sherpa. O Sherpa é nomeado pelo presidente da República, pelo chefe de Estado, para fazer as negociações em nome daquele país, para que então, no final das contas, em novembro, na cúpula de líderes, todas essas negociações já estejam encaminhadas, negociadas, e os chefes de Estado possam basicamente dizer: ok, estou de acordo, não estou de acordo, vamos ajustar mais algumas coisas, e vida que segue. Então, a partir desse crescimento do G20, de deixar de ser apenas um grupo de discussão de finanças, nascem as duas trilhas, a de finanças e a de Sherpas, que são geralmente as diplomacias, as chancelarias dos países que levam essas negociações à frente. Então nós temos essas duas trilhas. Aqui no Brasil, por exemplo, os Sherpas da trilha de finanças é o ministro Fernando Haddad, ministro de Fazenda, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E o Sherpa da trilha de Sherpas, né, do Brasil é o embaixador Lírio. Não é o Mauro Vieira, é o embaixador Lírio. E existe também, só por uma curiosidade, a figura de um vice-Sherpa que se chama Sous-Sherpa, que aí também é o cara ainda mais técnico, que toca ainda mais as discussões mais no detalhe. Os grupos de engajamento, com a criação dos grupos ao longo dos anos, também vem a necessidade de ter um negociador. Então, também existe a figura dos Sherpas dentro dos grupos de engajamento. Eu, por exemplo, Antônio Mariano, sou o Sherpa do Rio de Janeiro dentro do grupo do U20. Fui nomeado pelo prefeito Eduardo Paes para liderar as negociações pelo Rio de Janeiro dentro do U20. Cada cidade do U20 tem o seu Sherpa. Então são mais de 40, são quase 40 Sherpas, na verdade, dentro do U20. E tudo isso é o que eu falei um pouco agora há pouco. Todo mundo vai negociando, trocando e-mails, se encontrando nas cúpulas, nos grupos de discussão, nas forças-tarefas e chegando sempre a um consenso em torno dos temas e ajudando a construir sempre um parágrafo, 2 parágrafos para o comuniqué final. E de parágrafo em parágrafo a gente vai ter um comunicado de quase 40 páginas no final das contas. Continuando. A partir da construção, né, dessa trilha de finanças e desse grupo, né, da trilha de Sherpas, então vai se dando a cara do que é o G20 hoje, de deixar de ser, de novo, um grupo de discussão econômica financeira para ser um grupo de discussão dos chefes de Estado sobre assuntos relevantes, globais, muito além de crises econômicas. Então hoje, para o Brasil, por exemplo, nós temos combate à fome e à pobreza, sustentabilidade de questões climáticas e reforma de organismos multilaterais. Nenhum desses 3 temas é financeiro. No duro, nenhum dos temas é financeiro, apesar de, obviamente, envolver finanças em algum momento. Nós temos que ter questões climáticas, elas têm que ser financiadas. Tem o financiamento climático, que é outra pauta. Mas nós não estamos falando aqui, por exemplo, de como vamos combater como é que vamos evitar a próxima crise financeira. Então, são temas que têm a ver com dinheiro, mas que não necessariamente está o dinheiro ali na cara, direto no tema. O grupo de finanças, a trilha de finanças, continua sendo de suma importância. Tanto é que este ano, pela primeira vez, na história do G20, vamos conseguir ter umas declarações conjuntas de Sherpas e finanças em torno de temas que são importantes para o Brasil. Isso nunca ocorreu antes, é a primeira vez, e mostra a integração cada vez maior entre todos esses temas. Bom, e para o Rio de Janeiro, o que isso
tem a ver com a importância disso para o Rio de Janeiro. Eu já falei bastante da importância do G20, o que é o G20 para o Brasil, para o mundo. O Rio de Janeiro, desde sempre, basicamente, é o palco de grandes eventos, de grandes acontecimentos no Brasil e no mundo. Recentemente, eu poderia ficar enumerando dezenas de casos, mas recentemente a gente teve a Eco 92, a Rio 92, que a gente recebeu centenas de chefes de estados no Rio Centro. A gente teve Pan-Americano, Jogos Olímpicos, Jogos Mundiais Militares, a vinda do Papa, Jogos Copa do Mundo, enfim. A gente teve em 99 encontro de chefes de estados da América Latina e do Caribe. Enfim, o Rio de Janeiro tem bastante tradição em receber grandes eventos e ser capital desses grandes eventos no Brasil. E ser uma das capitais desses grandes eventos no mundo. Nós vamos receber mais de, se eu não me engano, um terço a 2/3 de todas as reuniões oficiais do G20 no Brasil. Como eu falei, os grupos de engajamento ocorrem, as reuniões de finanças ocorrem, também tem as reuniões ministeriais. Então a gente tem reunião ministerial de educação, de saúde. A de saúde, por exemplo, é uma das que está acontecendo hoje aqui no Rio de Janeiro, de meio ambiente, de esporte, de turismo. Todos os ministérios costumam ter as suas reuniões ministeriais do G20. E claro, eles decidem onde vai ser, a depender, obviamente, se o ministro for de outro estado, ele pode levar para o seu estado de origem, o que é legítimo, é normal, é natural. Mas a grande maioria dessas reuniões dos grupos de engajamento, de Sherpas e ministeriais, será no Rio de Janeiro, no final das contas. A gente quase empata com Brasília no número de reuniões que o Brasil vai receber, a cidade do Rio vai receber. Isso para nós é importante porque mostra uma projeção da cidade do Rio de Janeiro para o mundo, de conseguir receber tanta gente. No final das contas, no final de 2024, vamos receber, além dos chefes de estados, mais de 200 ministros do mundo inteiro, dessas mais diversas pastas. São as mais altas autoridades do mundo vindo para o Rio de Janeiro, participando de discussões aqui, de jantares, de passeios e do que for, e mostrando que o Rio de Janeiro não é aquele caos que costuma se vender mundo afora. Estamos preparados para receber tantas pessoas importantes, reuniões pequenas, médias, grandes eventos, reuniões menores, mais importantes, reuniões grandes e também importantes. Isso mostra a nossa projeção, isso mostra o know-how que o Rio de Janeiro tem e que outras cidades do mundo não têm. O Rio de Janeiro tem infraestrutura, o Rio de Janeiro tem o que o prefeito gosta de falar, tem borogodó. As pessoas vêm para cá, e eu já ouvi isso de muitas cidades, muitos ministros, e grupos de engajamento. Pensamos em fazer a reunião inicialmente em Brasília, pensamos inicialmente em fazer a reunião em São Paulo. E quando eles jogam essa sugestão de cidades para o grupo, as pessoas ficam, mas não pode ser no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é tão mais legal, é mais bonito, enfim, mais aprazível. E acaba que a gente naturalmente conquista essas reuniões para cá, porque as pessoas já sabem que aqui é um lugar bom de se fazer reuniões, de ser palco dessas discussões, por tudo que o Rio de Janeiro representa. Então, a médio e longo prazo, isso no mundo afora significa imprensa, significa boca a boca, isso significa turistas vindo para cá, significa geração de emprego, geração de renda. O Marcel, subsecretário de Desenvolvimento Econômico, está aqui atrás, não me deixa mentir. O impacto econômico que o G20 vai ter no Rio de Janeiro provavelmente vai chegar à casa de bilhão, ao longo desse um ano de tantas reuniões aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que esse é o maior legado que essas grandes reuniões podem deixar para nós. Não é fazer uma reunião uma vez. Uma reunião, acho que Belém é um caso emblemático, que Belém foi escolhida para ser a sede da COP30 no ano que vem, também em novembro do ano que vem. E muita gente está preocupada, porque Belém não está acostumada a receber grandes eventos. Belém não tem infraestrutura para receber tanta gente. A COP é um evento grande, de 10 dias, que recebe centenas de milhares de pessoas. E Belém não está acostumada. E as pessoas vão dizendo, por que não Rio de Janeiro, por que não Rio de Janeiro, por que não Rio de Janeiro? Porque, além de tudo, o Rio de Janeiro já é tradicional a pauta ambiental de sustentabilidade ser no Rio de Janeiro.
A reunião de meio ambiente, do Ministério de Meio Ambiente, por exemplo, foi aqui no Museu do Amanhã. Não foi em Manaus, não foi em Belém, não foi na Amazônia, não foi no Cerrado, foi aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro já é palco desse tipo de discussão no mundo inteiro. Então, o Rio de Janeiro tem como legado desses eventos receber novos eventos. Já temos essa infraestrutura, essa tradição, e isso gera para nós, cidadãos cariocas, emprego, renda, novos negócios, novas possibilidades de negócios, a gente vê o centro do Rio de Janeiro aqui, por exemplo, o Arco do Teles, todo renovado, e isso advém de geração de oportunidades. E a gente sempre vai ter novas oportunidades com grandes eventos vindo para a cidade do Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que falei bastante, acho que consegui explicar bem o G20, o que são os grupos de engajamento. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, fale agora ou mande um WhatsApp depois. E é isso. Quintino, Ivana, tudo certo? Falei bem? Falou bem. Então, por favor. No final, tem um comuniquê para cada um desses comitês, né? Sim, dos grupos de engajamento. Então, eu queria entender como que esse comuniquê, qual é a consequência dele, depois que o que pode ser feito, alguma política, ou se tem algum financiamento, o que acontece depois de ter esse documento? Tá. O comuniquê, ele enfim, como eu falei, o comunicado final, ele são as intenções, as ideias daquele grupo. Eu vou me basear no U20, que é o que eu estou ajudando a liderar e a montar o evento aqui agora. E que é mais ou menos o mesmo esquema dos demais grupos de engajamento. No U20, nós temos todas essas 3 pautas, e todas as cidades elas vão negociando essa construção, esse consenso desses temas ao longo do ano, e dizem, no final, estou de acordo. Se no final elas dizem estou de acordo, isso é uma pressão política que elas se fazem e que elas podem receber de outras cidades, de outras instituições, para falar, olha, o Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos comprometidos na questão da adaptação das cidades a questões climáticas. Mostrarmos para o mundo que nós estamos comprometidos com isso e assinando esse tipo de documento, que não é único, esse é um por ano, mas existem diversos outros documentos de diversas outras instituições que o Rio de Janeiro também assina, falando sobre isso. Então mostra o nosso comprometimento, mostra, por exemplo, para outros organismos, bancos multilaterais, organizações filantrópicas do terceiro setor que queiram financiar, mostra o nosso comprometimento com aquele tema. Então o comunicado ele serve para isso, fala, olha, eu, cidade X, instituição Y, estou de acordo com isso, está aqui, fulano, eu estou de acordo, me ajuda a financiar. Então isso norteia as políticas públicas, pelo menos no caso das cidades, norteia as políticas públicas em torno do que está sendo discutido. Boa noite. Eu estudo um pouco o tema das cidades, né? Que eu estudo as cidades inteligentes, e eu vejo que tem um dos temas que, de repente, poderia ser alavancado aí, é sobre mobilidade, né? Que é um tema que eu estudo bastante no mundo inteiro, né? Várias ideias, várias cidades que fazem um planejamento estratégico ou políticas públicas relacionadas a isso, né? E eu acho que um grande problema que a gente tem aqui no Rio de Janeiro hoje é essa parte de mobilidade, né? Todos nós, de alguma maneira, acabamos pegando algum tipo de transporte, tudo, né? Principalmente quem mora mais distante, e não sei, né? Eu acho que seria uma ideia muito boa para um desses grupos, né? Analisar ou estudar essa parte de mobilidade, né? Que você falou do evento. E tem que torcer para não chover, que se chover forte nesses 2 dias, não sei como é que o evento se sustenta, né? Então, sei lá, né? Eu acho que, de repente, seria uma ideia para levar para o grupo, né? Uma sugestão que essa parte de mobilidade, as cidades que hoje conseguem ter um nível de crescimento e desenvolvimento, é aquelas que têm uma boa mobilidade.
e as outras acabam, de repente, prejudicando em muitos aspectos por causa disso, entendeu? Existe já um projeto da prefeitura, ou do governo, ou de algum órgão a respeito disso aí? Isso, dentro do âmbito de discussões, você falou de Cidade do Rio, vou focar nisso então, tá? E vou trazer um pouco de novo para o ouvinte. Isso está inserido dentro da pauta da adaptação das cidades e resiliência das cidades às questões climáticas. Porque a gente sabe que transporte, mobilidade, quanto mais trânsito, mais engarrafamento, mais monóxido, dióxido de carbono, sei lá, mais carbono na atmosfera, mais doenças respiratórias e por aí vai. Então tudo isso é um grande tema que está inserido, isso é muito transversal, tá, dentro dessas discussões. Cidades inteligentes, como você falou, a gente tem o Centro de Operações, que hoje é um cérebro da cidade do Rio. Todas as políticas públicas de mobilidade, de sustentabilidade, questões climáticas, passam pelo Centro de Operações de alguma forma. Então tudo isso é pensado sim. Políticas de transporte, de mobilidade da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem um monte. A reconstrução do sistema do BRT, por exemplo, é uma delas, utilizando novos ônibus que consomem menos, que emitem menos gases tóxicos, é uma delas. O projeto de VLTização do BRT também é um desses projetos. Então, esses projetos temos. Agora, também são projetos muito estruturais, que demandam tempo, demandam planejamento e principalmente dinheiro. Então, por isso que às vezes a gente demora a ver esses projetos saírem do papel. Mas temos, e acho que a reconstrução do BRT nos últimos 4 anos está aí para provar isso. Boa noite, Antônio. Meu nome é Márcia, eu sou contadora, eu trabalho com o terceiro setor há mais de 30 anos, venho acompanhando todas as COPs, todas esses eventos, né, grandes eventos, porque a nossa preocupação, já desde a Eco 92, como você falou, já é muito grande com a questão do clima, da fome, tudo que vem de encontro às classes mais favoráveis, né? E, no caso, eu estava lendo alguma coisa, né, sobre a cúpula social. Esses grupos de engajamento, eles são ligados à cúpula social ou é uma coisa generalizada? E existe um foco na questão de recursos, né, para as pequenas ONGs, para esses projetos que agora começam, né, a se mobilizar para poder atender a questão das pessoas na baixa renda, não só na questão da fome, mas da educação, a questão de cultura, arte, tudo envolvido, né? Que eu acho que é uma coisa muito ampla. Tudo tem a ver com as necessidades básicas de todo mundo, não é só mesmo a fome, né? E como eu já trabalho com esse setor há muitos anos, e aí eu tinha essa curiosidade, essa cúpula social do G20, ela está enganjada nessa totalidade ou é só com esses grupos de engajamento? A cúpula social se refere ao G20 social. Tá. O G20 social ele é uma inovação da presidência brasileira nesse ano. É a primeira vez que faz-se esse tipo de atividade dentro do G20, dentro desse grande ecossistema G20. Ele não é um grupo de engajamento, tá, propriamente dito. Ele é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. E ele foi criado porque o presidente Lula tem uma tradição de lidar com os movimentos sociais, tá? Que não estão, nem sempre estão tão representados nos grupos de engajamento. Nós temos o grupo da sociedade civil, que é o C20. Eu confesso que eu não sei qual é a composição do C20, porque, como eu falei, são quase 20 grupos de engajamento hoje. A gente tem de oceanos, tem 2 grupos sobre favela, por exemplo, tem o F20, o Favela 20. Então eu não sei qual é a composição de todos eles, eu sei de alguns. De todos eu não sei. Do G20 eu não sei qual é. Mas o G20 social, ele nasceu sempre com interlocução com os grupos de engajamento. Então, eu como U20 faço parte de um grande grupo de discussão do G20 social, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, e todos os outros grupos de engajamento também. É claro que tem grupos que são mais ativos, tem outros que são menos ativos, dentro dessa grande discussão do G20 social,
mas é isso. Ele está... Não sei se ele vai se manter no ano que vem na África do Sul. A priori parece que sim. Os sul-africanos, até o presente momento, estão gostando dessa ideia, dessa inovação de trazer os movimentos sociais para dentro do G20. Também vamos ver se os Estados Unidos em 2026 vai querer manter. Como eu falei, isso é sempre a depender da vontade de cada presidência, mas tem sim essa interlocução. Já foram feitas algumas reuniões do G20 social com os grupos de engajamento. Então, tem essa interlocução, é a primeira vez, vamos ver no que vai dar. Para nós do U20, também vai ser uma coisa curiosa, porque a nossa reunião vai ser no Armazém do Utopia, aqui no Boulevard Olímpico, e o G20 social vai ser em todos os outros armazéns do lado. Então, e vai ser no mesmo período, de 14 a 16. Então a gente vai ter ali uma grande confluência. A gente está fazendo tudo isso de propósito, para que tenha de fato essa grande confluência. O U20 será aberto ao público de 14 a 16, então depois quem quiser ir é só se inscrever, com todas essas discussões, né, dessas três pautas, e em paralelo as discussões do G20 social. Então é isso, a gente sempre teve essa preocupação de tentar integrar o máximo possível, sim, todos os grupos de engajamento com o G20 social. Agora vamos ver no que vai dar. Porque nós ficamos aí uns bons anos abandonados. Então a coisa está ficando meio complicada em relação a recursos. Então a gente está tentando ver como é que vai funcionar, se vai realmente ter uma boa resposta, né, depois desse trabalho feito. Vamos ver se dá certo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Minha mãe dizia que se tem nenhuma pergunta ou poucas perguntas, quer dizer que a aula foi boa. Então tá. Então, Quintino, nenhuma dúvida? Você é sempre tão curioso? Eu queria saber a importância do G20 acontecer no Rio. Você falou tem um ano, mas o que isso representa para o turismo, para os hotéis, para os bares, para a economia da cidade? Eu acho que, assim, cada evento tem a sua particularidade, tá? De tamanho. O G20, por exemplo, G20 eu me refiro agora à cúpula 18 e 19 de novembro dos chefes de Estados. Ele não é um evento grande, tá? Ele não é um evento de 100 mil pessoas como é o Rock in Rio, por exemplo. Ele é um evento de 2, 3, 4, 5 mil pessoas, no máximo. Então, para a hotelaria, por exemplo, é muito bom para os hotéis de 4 e 5 estrelas, principalmente, que são os hotéis que vão receber essas grandes delegações. Mas o G20, ele significa a projeção do Rio de Janeiro. Ou seja, se tudo der certo, e obviamente dará certo, porque no Rio de Janeiro tudo sempre dá certo, ele vai significar para todos esses chefes de estados, para todo mundo, para a imprensa mundial que vai estar aqui cobrindo, que foi um grande sucesso. E mostrar as belezas que o Rio tem, as festas que o Rio tem, as atividades culturais que o Rio tem, e mostrar que tudo isso foi palco de discussão da grande diplomacia mundial. Cidades da Europa que já receberam o G20, por exemplo, tem protesto, né? Você vê a Alemanha, quando recebeu o G20, por exemplo, a polícia desceu de cacetada dos manifestantes porque eles eram contra os chefes de Estado, contra o investimento que foi feito na cidade para receber. O nosso grande investimento aqui na cidade do Rio de Janeiro para receber os chefes de Estado é basicamente a reforma do Museu de Arte Moderna. É basicamente isso. É claro que a gente tem patrocínio aos grupos de engajamento, outros eventos menores, mas o legado é isso. Que inclusive hoje foi entregue as chaves de maneira simbólica para a presidência da República. A primeira-dama e o chanceler estiveram lá junto com o prefeito, receberam a chave hoje à tarde, e o Rio de Janeiro, a população carioca, a partir do dia 1º de dezembro, vai receber um Museu de Arte Moderna renovado como legado do G20. Então, acho que o grande legado, o grande fruto do que vai nascer é termos um parque novo, um museu novo, uma projeção do Rio de Janeiro cada vez mais forte, maior na imprensa mundial, e que isso, o nosso soft power, vai se projetar cada vez mais para o mundo e, como eu falei, mais turistas, mais emprego e mais renda para o carioca.
Eu queria entender como é que funcionou essa divisão das tarefas em relação ao governo federal, ao município, como é que foi, assim, os comitês que você citou, os grupos de engajamento, como é que separou isso? Talvez você tenha falado isso no começo, eu me perdi porque eu cheguei tarde. Mas eu queria entender como é que é essa separação, porque você falou que agora tem o governo federal e tal, como é que funciona esse... Então, o G20, ele é um evento de propriedade, né, do governo federal do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores. Os grupos de engajamento, eles são autônomos. Então, o U20, né, das cidades, ele tem 2 convocadores, 2 conveners permanentes, que são a C40 e a CGLU. A C40 nasceu como a rede das 40 maiores cidades do mundo, inclusive o prefeito Eduardo Paes já foi presidente uma época, e a CGLU é a maior rede de cidades do mundo, tem mais de 5.000 cidades e governos locais filiados a ela. Então elas convocam o U20 todos os anos. Só que isso varia de grupo de engajamento para grupo de engajamento. O P20 é dos parlamentos, né? O J20 é dos Supremos Tribunais de Justiça. Então cada um tem a sua particularidade, tá? Que pode, alguns são de governo, como esses que eu mencionei, outros são da sociedade civil. O T20 é dos think tanks. No Brasil a gente tem think tank privado e think tank público junto. Varia, tá? Mas a divisão de tarefas do G20 como tal, para receber a cúpula, a organização dela, da cúpula, né, é do Itamaraty. Então, o Museu de Arte Moderna ele fica sob responsabilidade do Itamaraty, então, a partir de agora, até a desmontagem do evento. A operação da cidade fica por conta da prefeitura, afinal de contas, é a gente que tem que pensar no trânsito, como, por exemplo, né, por onde que as delegações vão seguir, quais as ruas serão fechadas, o feriado que vai ter nos dias 18 e 19, tudo isso, o nível de operação de cidade é a prefeitura. E a segurança pública, agora que nós vamos ter GLO, ainda não está oficialmente decretado, mas já saiu na imprensa que vai ter, a segurança pública ela fica na mão do governo federal. Então as forças de segurança, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo isso fica a reboque do que as Forças Armadas quiserem para a segurança. Queria agradecer o Antônio Mariano, agradecer a todos que estiveram presentes. Vai estar no YouTube do Diário do Rio a apresentação. Dizer que esse é mais uma das séries de palestras que o Diário do Rio de Cultura vai fazer sobre a cidade. A gente vai ter um sobre o Fluminense, já saiu do Z4, então dá para fazer. Vamos ter sobre o futuro da Câmara Legislativa, a próxima legislatura. Vai ter sobre o próximo campeão da Libertadores também? É mineiro, né? Então não tem ligação com o Rio. O Botafogo vice, ou não, né? Porque o Botafogo fez 5-0 muito cedo. Vai ter sobre a próxima, pelo menos para o próximo mês tem isso, e sobre o trabalho de assessoria de governo. E também vai ter dia do... Tem bastante coisa, então tem que seguir o Diário do Rio de Cultura. Obrigado de novo, Mariana, obrigado a todos presentes. E seguir o youtube.com/Diário do Rio e seguir instagram.com/Diário do Rio de Cultura. Exatamente. Então, por favor. Obrigado, Mariano, por ter dado seu tempo e boa sorte aí nas próximas semanas. Não, obrigado a vocês pelo convite e eu espero ter uns 3 dias de spa quando passar o G20 que eu vou precisar. É isso. Obrigado, pessoal.